Oi, gente, hoje nós vamos fazer uma preparação típica da Bahia. Na verdade, o Nordeste todo conhece e usa essa preparação, mas nada como a Bahia, que tem know-how, propriedade, e esse é o prato mais emblemático de lá, que é o acarajé. O acarajé é um bolinho de feijão, feijão fradinho, frito no azeite de dendê. Basicamente isso é o acarajé, mas normalmente ele é servido recheado. E quando ele é servido completo, ele é servido recheado com vatapá, com caruru, uma saladinha, né, uma espécie de um vinagrete e mais camarão seco para decorar esse bolinho recheado. Então, nós vamos fazer todas as preparações hoje, por isso a gente vai aos ingredientes, porque é bastante coisa. Aqui, então, nós temos uma gama imensa de ingredientes, que são muitos repetidos para fazer as preparações. Então, aqui no meio, até aqui, eu tenho os insumos do caruru, que é pão amanhecido, tenho 2 pães e meio, 100 gramas de camarão seco, 100 gramas de castanha de caju torrada, 100 gramas de amendoim torrado, 100 ml de leite de coco, uns 5 a 10 gramas de gengibre, a mesma coisa de pimenta malagueta, 80 gramas de cebola, 5 gramas de alho. E aqui eu tenho um caldo de peixe com cebola, alho, tomate, um pouquinho de pimentão, coentro e o peixe branco. Que eu vou precisar mais ou menos de 300 ml desse caldo batido junto com o peixe, que pode ser o filé, pode ser uma cabeça, que depois a gente tira as carninhas, então preciso de um pouco de peixe com pelo menos 300 ml do caldo. Aqui eu tenho os ingredientes para um vinagretezinho, então um tomate. Ele pode ser verde ou vermelho firme, ele não pode ser um tomate maduro, tá? Ele tem que estar firme ao mastigar. Cebola, coentro e eu tenho limão, mas pode ser usado também cachaça para dar essa acidez no vinagrete. Aqui do lado eu tenho os insumos para o caruru, que são 250 gramas de quiabo. Eu já cortei o quiabo em fatias finas, lavei, cortei e eu reguei com vinagre para ir cortando parte da baba. Claro que ele vai ter baba porque é quiabo, mas vou cortar parte da baba dele e eu também descarto a ponta e a cabecinha. A gente só usa o miolo dele. Um limão, que na metade do processo da cocção a gente vai usar para tentar novamente cortar parte da baba. 100 gramas de cebola, 10 gramas de alho, 100 gramas de camarão seco, 100 gramas de castanha de caju, 100 gramas de alho, 100 ml de leite de coco, 10 gramas de gengibre e azeite de dendê pra gente fazer a base desse refogado, né? E aqui no outro lado eu tenho os utensílios que a gente vai usar, que é liquidificador e o processador, liquidificador para todas as receitas de lá e o processador pro acarajé mesmo, que é feito com feijão fradinho. Aqui eu tenho 500 gramas de feijão fradinho sem a casca, que é um processo um pouco complicado de tirar, a gente demora, tem que ter paciência, talvez seja a parte mais exigente do acarajé, que é deixar esse feijão branco, esse feijão fradinho de molho por pelo menos 12 horas, depois ir amassando para que ele tire todas as casquinhas, ó. Ele tem um biguinho preto, a gente tem que tirar todas essas casquinhas para restar praticamente só a carninha branca do feijão. Aqui a gente vai adicionar uma cebola inteira, uns 15 gramas de alho, bater tudo e depois fritar em imersão meio a meio, azeite de dendê e meio óleo de soja. Nós vamos iniciar pelo caruru. Então primeiro eu vou fazer quase que uma farinha com a castanha, o amendoim e o camarão seco. Mas para isso acontecer, eu tenho que ir batendo aos poucos. Então eu vou colocar primeiro a castanha, depois o amendoim, depois o camarão seco e mostro eles prontos para vocês.
já tenho aqui a farinha da castanha de caju e do amendoim e tô entrando com a farinha do camarão seco, ó. Por isso que é importante que o camarão seja seco. Pra secar, esse que eu fiz na air fryer. Eu não coloquei muito sal, coloquei só, porque normalmente ele é colocado quase que a mesma proporção de sal e camarão. Eu não fiz assim, eu só salguei, coloquei limão, colorau, deixei marinando pelo menos 1 hora e sequei na air fryer a 120 graus por, acredito que uns 50 minutos, 1 hora e pouco. Eu não prestei muita atenção, eu fui cuidando do ponto, porque depende da espessura do camarão, enfim, né? E aqui a gente obtém uma farofa mesmo, que nós vamos reservar. No liquidificador, de novo, sem lavar, o bom é que não precisa lavar, eu vou colocar o caldo do peixe, vou processar ele, porque aqui ele tá frio, então ele tá durinho em função do colágeno, e depois vou umedecer os pães com esse caldo, já também no liquidificador, porque eu vou bater tudo. Aí quando tiver macio, eu vou jogar o restante dos insumos, a cebola, o alho, mas eu vou mostrando pra vocês em sequência. No caldo, eu vou colocar os pães, que eu vou deixar demolhando uns 20 minutos para depois bater. Ele precisa hidratar bem, tá, galera? Mas em seguida eu mostro pra vocês. A gente vai obter uma papinha. Batemos o pão com o caldo do peixe, o peixe, até obter uma papa mesmo, um purê, que depois vai apurar junto com a farofa que a gente colocou lá. E com os temperos que estão aqui. Ainda tem uma sujeira ali, não tem problema. Vou colocar o leite de coco, eu já tinha colocado um pouquinho. Finalizar o leite de coco. Vou colocar o alho, a pimenta, dedo de moça ou malagueta. E o gengibre. E vou dar uma processadinha. Agora com as 3 preparações prontas, o purê de peixe, pão, a farofa e os temperos que eu bati depois que tá bem líquido. Então aqui eu vou levar numa panela ao fogo, colocar um fio de azeite de dendê, dar uma leve aquecida e misturar todos esses insumos e cozinhar mexendo sem parar até desgrudar do fundo da panela. Como eu tinha dito, um fio de dendê e agora a gente vem com o restante das preparações. Aqui eu tenho os temperos. Vou usar essa aqui que já tá suja. Dá uma corzinha dourada pra nossa preparação junto com o dendê. A gente sempre tem que tomar cuidado pro dendê não queimar, tá, galera? Aí vamos colocar o peixe. E a farofa, que eu vou colocando aos poucos, mexendo e colocando, aquecendo e, como eu disse pra vocês, até desgrudar do fundo da panela. E assim nós vamos cozinhando. Opa! Olha aqui, a gente tá apurando o caruru. Ele ainda não tá bem... Tá começando a desgrudar do fundo da panela, mas ele pode ficar um pouquinho mais firme ainda. Porque como ele vai servir pra rechear, ele tem que ficar quase como uma mousse. Um purê grosso. E logo atingimos o ponto.